não é o tipo de leitura que ela gosta, ela inclusive tem um problema com leitura, ela é disléxica, mas esse livro ele é inspirado em um treinamento, então era um treinamento presencial que acabou dando origem ao livro. E eu fui nesse treinamento com a minha esposa nos idos de 2016, a gente morava no Rio de Janeiro, tivemos esse treinamento em São Paulo, era um treinamento de 2 dias e antes desse treinamento a minha esposa tinha muito problema com vendas, com autopromoção, né? Ela era filha de funcionário público, era casada com um funcionário público, eu era militar nessa época, o irmão dela também era, o meu pai era. Então, em meio a uma família onde não havia ninguém que era empreendedor, naturalmente a cabeça dela se direcionava para essa crença de que, olha, para ganhar dinheiro de maneira segura, você tem que trabalhar pro Estado. E quando a gente foi nessa palestra, ela já estava começando na internet, já tinha um público, mas não queria vender nada para esse público, esse treinamento desbloqueou algumas coisas na cabeça dela. E depois disso, até porque a gente viu o sucesso daquele treinamento presencial, a primeira coisa que a gente fez foi montar uma palestra voltada para o nicho de nutrição, contratamos nutricionistas na época para dar essa palestra, fizemos a venda dos ingressos online e assim nasceu nossa primeira iniciativa empreendedora dentro da internet, que mais tarde deu origem a tudo que a gente tem. E não seria exagero meu atribuir essa virada de chave na cabeça da Malu a, de fato, esse treinamento, que eu nem sei mais se acontece aqui no Brasil, sendo bem franco com vocês, mas o ponto é que, naquela época, eu gastei em torno de R$ 1.500 para fazer parte desse treinamento. E esse livro aqui, talvez tenha até de graça na internet, foi publicado há mais de uma década, mas o ponto é que ele deve custar uns R$ 20, né, para chegar físico na sua casa. Eu, pessoalmente, prefiro o livro físico, acho mais gostoso de ler, de fazer anotações, mas tem muita coisa boa nesse livro. E, logicamente, nesse vídeo eu não pretendo explorar os 17 arquivos da riqueza, mas desses 17, que são simplesmente frases que resumem o modo de pensar das pessoas que construíram patrimônio e daquelas que não construíram, eu fiz questão de selecionar aqueles 3 que eu acho que tiveram mais peso na minha transformação pessoal e na transformação das pessoas que convivem comigo, principalmente da minha esposa, da Malu. E antes de entrar nesses 3, até separei algumas frases do livro que eu acho muito interessantes, para que vocês ouçam, talvez até anotem, reflitam sobre elas, né? Separei 5 aqui. A primeira delas: ou você controla o seu dinheiro, ou ele controlará você. O que de fato é muito verdade. O hábito de administrar as finanças é mais importante do que a quantia de dinheiro que você tem. Porque de fato, gerir muito dinheiro, o pessoal me pergunta de vez em quando, é complicado administrar um grande patrimônio investido, e eu sempre digo que administrar abundância é muito menos complicado do que administrar a escassez. Então, se você aprende a administrar o seu patrimônio enquanto tem pouco, na hora que tiver muito, vai ser muito mais fácil no final das contas. Essa, pelo menos, é a minha opinião.